Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, sabadão, hein meus amigos, um ótimo sábado para todos vocês, um ótimo final de semana e faltam 2 dias, hein, 2 dias aí para decisão para o Tricolor entrar em campo contra o Novo Horizontino, né, e definir pelo menos a sua situação aí no Campeonato Paulista, se passa de fase ou então aí uma pequena férias ou até aí uma mini pré-temporada antes de começar o Campeonato Brasileiro. É lógico, a gente vai torcer muito, que a gente quer a continuidade do São Paulo, até porque Campeonato Brasileiro só no final do mês, não é verdade? E a dúvida que ainda paira no ar lá no CT da Barra Funda é sobre o esquema tático. Vai manter o esquema da boa vitória do São Paulo contra o São Bernardo na última rodada da fase de grupos ou vai mudar? Vai voltar com o quarteto só porque o jogo é no Morumbi e tudo mais? Essa é a dúvida que ainda está na cabeça de Luiz Lúcio Zubeldia, vulgo Zuzu, não é verdade? E eu, lógico, espero que ele mantenha o mesmo esquema e que vá com 3 zagueiros, e é lógico, vai ter que escolher um ali para ficar no banco de reserva do quarteto, né? Um vai ter que ficar no banco de reservas. Vamos falar também sobre o fim da janela de transferências e, é lógico, fim da novela Thiago Mendes. Vamos trazer detalhes, talvez, aí, por que acabou não rolando essa situação para o São Paulo, que ainda tem esperança que isso aconteça no meio do ano. Olha, pelo que estão se falando aí, eu acho difícil até no meio do ano acontecer, hein? Eu acho bem difícil. Vamos trocar essa ideia. Vamos falar também sobre a grana do Marinacks, exatamente, hein? Será que o São Paulo vai conseguir uma parte dessa boa grana para o time profissional? Vamos resenhar sobre esse assunto também. Falar sobre o Novo Horizontino, trazer aqui algumas aspas aqui do Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino, era técnico também no ano passado, quando o Novo Horizontino acabou eliminando o São Paulo, e ele fala que o time do interior, o time de Novo Horizonte, tá pronto, hein? O time tá pronto e preparado para encarar o Tricolor Paulista, tá? Vamos falar também aí um pouquinho, e já deixo a pergunta para você, é a seguinte, hein? Logo mais tem São Bernardo e Palmeiras. Vamos torcer aí pro nosso rival dar adeus aí, que acabou se classificando ali na última rodada só, hein? Olha, tá aí nessas quartas de final, quase que não, hein? Então, lógico que a nossa torcida vai ser aí contra o rival e que o São Bernardo consiga se classificar aí para uma próxima fase, tá? E antes da gente começar o vídeo, e lógico que eu pedi aquele likezão para você, preciso falar, não estou me contendo para falar dessa notícia maravilhosa. Hoje, dia 1º de março, acaba, exatamente, meus amigos, acaba o contrato de Orejuela com o São Paulo. Fogos, fogos, podem soltar fogos, porque hoje o Orejuela pega os seus panos de bunda, como dizia minha mãe, não é verdade? E vai embora do São Paulo. A primeira contratação da gestão Casares hoje vai embora do São Paulo. Ufa! Olha, é para levantar a mão para o céu e agradecer aos deuses do futebol, viu? Porque, olha, ninguém merece Orejuela. Hoje, então, ele fica livre aí, agente livre para assinar qualquer um outro clube idiota que foi o São Paulo nesse tempo todo. Então, obrigado por nada, Orejuela. Obrigado por nada. E depois dessa notícia maravilhosa, já no início do vídeo, aquele likezão para fortalecer, porque olha, depois de uma notícia dessa aí, dá até aquela animada no sábado, não é verdade? Então deixa aquele likezão que é super importante, a sua inscrição no canal aqui também é super importantíssimo aqui para a gente dar continuidade com os conteúdos. Não esquecem de assinar a sineta aí para receber todos os conteúdos, vídeos, lives e postagens também que a gente faz aqui no canal. E é lógico,
a sua opinião sobre todos os assuntos e notícias que a gente vai trazer por aqui no videozão, tá? Lógico, aquele lembrete para você assistir do início ao fim, porque ajuda demais o engajamento aqui. É uma das coisas mais importantes, hein? Quanto mais tempo você ficar aqui com o Drex, melhor é aqui pro videozão e também pro canal. Então dá aquela moral, fica até o final com a gente, lógico, e vai comentando sobre os assuntos aqui do vídeo, fechou? Então bora lá, que o Tricolor em Notícia, hoje tá com o Orejuela fora, tá no ar. E vamos falar aí dos jogadores, né, que estão pré-selecionados aí para poder configurar ali na delegação da seleção brasileira, né? Hoje o Dorival Júnior, ontem, né? O Dorival Júnior acabou aí selecionando alguns jogadores, né? Uma pré-lista com um monte de nome aí dos possíveis selecionáveis aí para fazer os 2 próximos jogos da eliminatória da Copa do Mundo, não é verdade? Vamos ler a matéria aqui que trouxe o UOL, e é lógico, a gente vai comentando e você também comenta por aí no campo dos comentários, tá? São Paulo tem 3 jogadores pré-convocados para a seleção. Listas de jogadores pré-convocados para os jogos da seleção brasileira na data FIFA de março, tem 3 representantes do Tricolor. Lucas Moura, Oscar e Alisson foram pré-convocados pelo técnico Dorival Júnior. Deles, apenas Oscar não atuou com o treinador no Tricolor. Dos 3, apenas Lucas já foi chamado por Dorival para jogos recentes. Oscar não é convocado desde 2016 e Alisson nunca foi chamado. Se não tivesse se machucado, né, o Pablo Maia com certeza também estaria nessa lista de pré-convocação, tá? Uma provável convocação não deve interferir na presença dos jogadores na reta final do Paulistão. O Brasil jogará nos dias 20 e 25 de março. Caso chegue à final do estadual, o São Paulo fará o jogo de ida no dia 16 e a volta no dia 27 de março. Mas espera aí, não vai atrapalhar no jogo, lógico, ali decisivo. Até porque o primeiro jogo da final vai ser antes da data FIFA e o segundo jogo depois. Então vai ter até um tempo de preparação aí entre o primeiro jogo e o segundo jogo para o time se preparar melhor. Já vai estar sabendo como vai ser o resultado do primeiro jogo. Isso a gente já está pensando, caso, lógico, né, o São Paulo chegue numa possível final de Campeonato Paulista. A gente vai jogar segunda-feira com o Novo Horizontino, vai torcer bastante para passar para a semifinal. Passando a semifinal, aí sim, finalíssima do Paulistão. Mas a gente imaginando lá na frente, com uma possível convocação de Lucas, Alisson e Oscar, lógico, a gente torce individualmente ali para que os jogadores sejam convocados, é bom para o jogador, é bom para a carreira do jogador, para o status, para o ego até mesmo do jogador, ter aí, lógico, um escolhido e ser convocado para a seleção brasileira e vestir a camisa da seleção. Mas vamos largar um pouco de mão ali a seleção, que vou falar a verdade e ser bem sincero para vocês, nem acompanho tanto a seleção brasileira, perdi a vontade de acompanhar a seleção brasileira. Vamos pensar no São Paulo? Imagine o cenário e essa situação. São Paulo na final do Campeonato Paulista faz o primeiro jogo, aí não interessa o resultado, se ganhou o primeiro jogo, se ganhou o segundo jogo, dependendo de quem se classificar e de quem fizer essa possível final com o São Paulo, o primeiro jogo pode ser no Morumbi, ou então, talvez, aí, dependendo do adversário, o segundo jogo até pode ser no Morumbi. Vai depender de toda a classificação e a somatória de pontos até lá. Concorda comigo? Beleza? Beleza. Faz o primeiro jogo no dia 16 e tal, o resultado não interessa, não vamos especular resultado aqui e tal, mas vai fazer o segundo jogo no dia 20. E aí, um desses 3 jogadores, ou 2 jogadores, ou até mesmo os 3 jogadores, Oscar, Lucas e Alisson, são convocados. Vão fazer a parte de preparação,
vão disputar os 2 jogos, né? E vão voltar praticamente aí 2 dias ou 1 dia antes da finalíssima, do segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Torcendo para que tudo ocorra bem, que não ocorra lesão, nada do tipo. Mas e a preparação para esse jogo final? E o dia 17, que é o primeiro jogo de final, até o dia 26, que é antes do último jogo. Essa preparação é importantíssima para a equipe treinar, descansar, arrumar algumas coisas que possam estar erradas ou precisam de correção. É esse meio tempo aí que o São Paulo vai conseguir arrumar o time para o último jogo da final. Agora, se a gente tivesse sem os principais jogadores, para que adianta? Esses caras vão chegar aí talvez num dia 26 para jogar no dia 27 a final do Campeonato Paulista? Então é lógico, para fechar esse assunto, a gente torce muito para que os jogadores consigam chegar a esse ponto. Principalmente ali o Oscar, muito tempo fora do Brasil. É lógico, voltando ao Brasil, escolhendo o São Paulo, um dos objetivos dele, além de ajudar o São Paulo a ganhar títulos para o São Paulo, é chegar mais uma vez à seleção brasileira. A gente ficaria até feliz pelos jogadores nessa situação. Mas se você olhar para o lado do São Paulo, uma convocação de 1, 2 ou até mesmo os 3 é péssima para o São Paulo. É péssima para o São Paulo. Principalmente, lógico, a gente trabalhando aqui com um cenário que o São Paulo esteja na final do Campeonato Paulista. Então, uma possível convocação, caso um São Paulo, possivelmente numa final de Campeonato Paulista, é bem ruim e pode ser um problema para o São Paulo, porque vai ter o tempo ali de treinamento sem praticamente 1, 2 ou até 3 jogadores titulares da equipe sem poder fazer essa preparação, sem poder aí praticamente chegar 100% para o jogo decisivo, que é a finalíssima do Paulistão no dia 27 de março. Espero muito que, caso o São Paulo chegue numa final de Campeonato Paulista, o Dorival Júnior bote a mão na consciência e não convoque ninguém do São Paulo. Porque uma coisa é você ter um jogador convocado, né, e perder treinamentos durante o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, 38 rodadas. Agora, se você tem um jogador convocado e vai voltar 1 dia antes da grande final, eu acho que o time acaba sendo aí prejudicado pela situação. Pelo menos essa é a minha opinião. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, caso tudo um cenário aqui, por enquanto, que na probabilidade, porque o São Paulo ainda tem que passar pelo Novo Horizontino. O São Paulo precisa passar e vencer o Novo Horizontino na segunda-feira para tentar e continuar sonhando com essa possível final. Mas a gente pensando um pouquinho mais lá na frente, pode sim dar uma dor de cabeça danada aí pro Luiz Ubeldia nessa possível preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Espero que aconteça, tá? Espero que o São Paulo esteja na final lá, mas antes precisamos passar pelo Novo Horizontino na segunda-feira, tá? Quero muito saber da sua opinião. O que você acha de todo esse cenário? Torce para o jogador e para a seleção, ou realmente você pensa aí que poderia atrapalhar o trabalho entre um jogo de final e outra? Responde aí, comente e deixe a sua opinião. Vamos falar da preparação. A preparação para o jogo de segunda-feira continua firme e forte. Não é verdade? O São Paulo fez o treinamento de ontem. A gente vai passar aqui a ficha técnica do treinamento. Esse sabadão o São Paulo treina também, mais uma vez, também treina no domingo. Não haverá folga até o dia do jogo na segunda-feira. Uma coisa que a gente até pensava que poderia acontecer uma folga aí antes da partida, até porque o São Paulo teve uma folga só nessa semana toda.
Por incrível que pareça, os caras colocaram lá a mão na consciência e viram que o negócio tá importante, que precisa treinar, que precisa trabalhar, né? E o senhor Zubeldia aí, a gente vai falar daqui a pouco do Novo Horizontino, você tá vendo aí o Eduardo Batista, mas o Zubeldia ainda tem dúvida. Treinamento de sexta-feira e ele ainda com dúvida. Espero muito que hoje, no treinamento de hoje, ele defina o que realmente ele quer colocar em campo na próxima segunda-feira, treine já com o time que deve jogar e entrar como titular sábado e domingo. Tem que preparar esses caras, o meu dia. Não pode, vai ficar na dúvida até quando? Vai ficar na dúvida até 1 hora antes da partida? Vai ficar na dúvida até segunda-feira? Você tem que deixar muito bem explicado o que você quer para a partida muito antes. Você tem que treinar isso, Zubeldia. E a gente fala aqui, a gente cansa de falar. O time é mal treinado, o treinador tem uma má leitura de jogo. Zubeldia, você teve uma semana para trabalhar, amigão. Se você tá em dúvida ainda, a gente ainda continua em dúvida a sua capacidade aí realmente de treinar o São Paulo. Então, vamos agilizar essa parada aí, hein, Zubeldia? Vamos agilizar. Escalação do São Paulo, hein? Zubeldia faz treino tático de olho no Novo Horizontino. O tricolor entra em campo na segunda-feira, às 8 horas da noite de Brasília, no Morumbi, pela quartas de final do Campeonato Paulista. Matéria do GE, tá, galera? O São Paulo treinou nessa sexta-feira no CT da Barra Funda, de olho na partida de segunda contra o Novo Horizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Luiz Zubeldia aproveitou a atividade desta sexta-feira para comandar o trabalho tático de 11 contra 11, utilizando todo o campo. Antes de enfrentar o Novo Horizontino, o São Paulo ainda terá mais 2 treinos, no sábado e no domingo, hoje e amanhã, tá? O tricolor já sabe que terá os retornos do volante Alisson e do lateral esquerdo Enzo Dias para o confronto de segunda-feira. Ambos foram preservados na última rodada da fase de grupos por causa de desgaste físico. E o Enzo Dias também estava com um cartão ali, estava pendurado, corria o risco, né, de ficar fora desse jogo contra o Novo Horizontino, caso tivesse tomado um cartão amarelo, tá? Há a possibilidade de o São Paulo entrar em campo na segunda-feira com outra novidade. O técnico Luiz Zubeldia ainda vai definir a escalação, mas gostou do que viu do treino com 3 zagueiros nas partidas contra Palmeiras e São Bernardo. Ufa! Até que enfim, hein, Zuba? A gente tá falando aqui, mas 3 zagueiros é um esquema tático defensivo. Não, muito pelo contrário, meus amigos. Muito pelo contrário. Fomos tricampeões brasileiros consecutivos jogando dessa maneira. O que São Paulo não tinha até agora, né, para jogar com 3 zagueiros, eram peças que se encaixavam no esquema tático. E hoje a gente pode falar que a gente tem essas peças. Então é sim possível, é sim fazer jogar um time com 3 zagueiros. Uma linha defensiva boa, 2 alas que se transformam em laterais sem a bola, que tem boa chegada ofensiva e defensivamente sabem muito bem marcar, não é verdade? Um meio-campo onde 2 volantes na frente da zaga deixam muito bem protegido e volantes que chegam e ajudam a parte ofensiva também do time. Um cara articulador, aquele cara pensante, que é o Oscar. E na frente, um cara fixo, brigador, com outro cara que tem uma movimentação, que tem qualidade e que tem agilidade, que é o Lucas. Então, hoje, a gente tem peças, sim, o suficiente para trabalhar no esquema de 3-5-2. E eu espero muito que o Zubeldia mantenha esse esquema para o jogo de segunda-feira, tá? Um possível time do São Paulo, é lógico, vai treinar amanhã, e vai treinar hoje e vai treinar amanhã. Um possível time do São Paulo: Rafael, 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Eu já parava aí. Até porque o Ferrarese foi muito bem na última partida contra o São Bernardo, quando a gente estava sem o Alan Franco.
Não é verdade? Então, o meu trio de zaga seria, na direita, Ferrarese, Arboleda centralizado e na esquerda, Alan Franco. Mas, porra, Drex, a gente tem o Sabino, que é canhoto, joga ali pela esquerda. O Alan Franco é muito melhor que o Sabino, não é canhoto, mas sempre, todavia, no São Paulo, jogou pelo lado esquerdo. Então você prefere ter um zagueiro canhoto meia boca, ou você prefere ter um zagueiro destro que já se acostumou a jogar pelo lado esquerdo? E você com o Ferrarese dentro de campo, que ele é bem alto, o Ferrarese tem qualidade, jogou de lateral e tal e tudo mais, você ganha poder também na altura, na bola aérea. Tanto defensiva como ofensiva. Então eu já faria essa primeira alteração. Para mim, a linha de 3 zagueiros seriam Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Vai fazendo a sua escalação aí também no campo dos comentários, tá? Aqui, dizendo que o Cédric deve ser o ala direito, né, do São Paulo. Eu também manteria o Cédric. Ele chega com qualidade, né, no campo de ataque. Não tem talvez o vigor físico e nem a velocidade do Igor Vinícius, mas vigor físico e qualidade vigor físico e velocidade com o Igor Vinícius é a mesma coisa que nada. Não é verdade? Porque o Igor Vinícius a gente sabe que ele toca de lado e para trás. E quando é para cruzar, ele também prefere tocar para trás. O Igor Vinícius ele não tem coragem para fazer o papel de lateral, muito menos de ala. Então sim, manteria o Cédric pelo lado direito, né? Um jogador inteligente, um jogador que cruza muito bem com a direita, que é o pé bom, cruza muito bem com a esquerda também, é um jogador ambidestro e de qualidade, e experiente. Manteria o Cédric aí até aí, beleza. Na volância, Alisson deve voltar como titular e a dúvida deve ser ou o Marcos Antônio ou o Bobadilla. Bobadilla talvez, se for colocado, seria para reforçar um pouco mais a marcação, ou se entrar com o Marcos Antônio, na verdade, tem a marcação, mas não tão forte igual o Bobadilla, mas ganha em velocidade, em agilidade na saída de bola. E é um jogador que chega muito mais à frente do que o próprio Bobadilla. Então, minha dupla de volantes, Alisson e Marcos Antônio. Seria muito bom se a gente tivesse o Pablo Maia, mas infelizmente não vamos ter. Então essa seria a minha dupla de volantes. Tá? Na ala esquerda, eu acho que o Zubeldia vai começar com Enzo Dias. Pô, Drex, mas o Wendel é um cara que chega mais à frente, também tem qualidade. O Enzo também chega à frente. Ele já mostrou nesses jogos que ele jogou como titular que é um jogador que chega mais à frente. E fez até gol já, o Enzo Dias. E talvez se você começasse com o Wendel, teria ali uma alteração que você teria que fazer já praticamente que obrigatório. Porque o Wendel ainda ele está se adaptando, o Wendel ainda ele está buscando a melhor forma física dele. Será que ele aguenta 90 minutos? Já, o Wendel. Se me garantir que ele aguenta 90 minutos, é o Wendel titular. Como eu acho que ele ainda não está no seu 100% da forma física, eu começaria com Enzo Dias. É um cara que defende muito bem e que está surpreendendo todo mundo, chegando muito bem no ataque. Então, meu ala esquerdo para o jogo de segunda-feira, Enzo Dias jogaria ali pelo lado esquerdo, tá? Aí, é lógico, a gente vai falar do articulador, né? Do cara pensante, isso nem tem muito que enrolar, porque é o Oscar. Não tem outro. Se você vai querer colocar o Luciano como meia, para jogar de camisa 10. Não, né? Não tem nem como comparar a qualidade do Luciano com o Oscar. O Luciano é importante? Ele é importante. Mas não dá para comparar. Mesmo para quem gosta do Luciano, se for colocar lado a lado ali, o Oscar, se você pensar, e é lógico, evidentemente, e olhar para São Paulo Futebol Clube, e não para jogador do Futebol Clube. Oscar é esse cara pensante, é o cara que vai articular o São Paulo. E os dois atacantes seriam Caleri, que muito deve voltar aí
né? O Zubeldia deve colocar ele ali, se bem que o André Silva vem num momento muito bom. No último jogo fez 2 gols, fez o terceiro, mas estava ali, acabou ficando impedido, na verdade, mas vem fazendo boas apresentações, mas é bem provável que o Caleri volte a ser titular. Até aí, beleza. Porque o Caleri também não jogou e não foi testado nesse esquema, onde favorece o cara que fica dentro da área. Porque a bola vai chegar muito mais. Até porque, como segundo atacante, a gente vai ter o Lucas Moura. Ele que vai cair pelos lados do campo e não o Caleri cair pelos lados do campo do jeito que ele estava fazendo, jogando isolado lá na frente. Então daria essa chance e mais essa oportunidade para o Caleri, capitão do time, voltar à titularidade para testar nesse novo esquema. Tenho certeza que vai chegar muito mais bola para ele e vai ter jogadores próximos a ele que vão cair pelo lado do campo, sem ter que ele tenha que sair de fora da área. Então vai sobrar e vai chegar muita bola para o Caleri, eu tenho certeza absoluta. Então, o meu time para segunda-feira, contra o Novo Horizontino, Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric Soares na ala direita, na ala esquerda, Enzo Dias, dupla de volantes, Alisson e Marcos Antônio, com o Oscar fazendo a articulação e os 2 atacantes, Caleri e Lucas Moura. Com isso tudo, Luciano vai para o banco e Luciano fica como opção no banco de reserva. Deixa aí a sua escalação. Você iria dessa maneira que eu estou falando? Faria alguma alteração? Mudaria o esquema tático? Iria com o quarteto? Quero muito saber a sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários, tá? Antes da gente passar para o próximo assunto, vamos falar um pouquinho do Novo Horizontino, até porque o Eduardo Batista acabou dando uma entrevista, se não me engano, para a Rádio Bandeirantes, e eu peguei aqui algumas aspas do treinador do time do Novo Horizontino, tá? O técnico do clube do interior analisou o confronto contra o São Paulo em duelo válido pelas quartas de final do Paulistão. O Novo Horizontino eliminou o São Paulo no Paulistão do ano passado. Quem não lembra, hein? Aquela disputa de pênalti, tá? O técnico do Novo Horizontino, Eduardo Batista, concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes na sexta-feira, no dia de ontem, e falou sobre a reta final do Paulistão. Na segunda-feira, a equipe do interior joga contra o São Paulo no Morumbi, às 20 horas, pelas quartas de final do torneio estadual. Abre aspas aí para Eduardo Batista, o técnico do Novo Horizontino. A expectativa é muito grande. A gente chega em um bom momento para esse jogo. Oscilamos um pouquinho, mas no meio para frente a gente recupera. Esperamos fazer um grande jogo, assim como foi no ano passado, respeitando o São Paulo, mas fazer o que fizemos, fecha aspas. Lembrando que nessa semana aqui, o Novo Horizontino disputou um jogo pela Copa do Brasil, se não me engano foi contra o Rio Branco, tá? E acabou passando, venceu a partida, então foi para a segunda fase da Copa do Brasil, o time do Novo Horizontino, tá? Eduardo também comentou a polêmica dos gramados sintéticos e disse que faria uma pequena alteração no regulamento do Campeonato Paulista, passando o campeão de cada grupo e as 4 melhores campanhas. Abre aspas para o Eduardo Batista. A condição técnica do São Paulo é inegável, com jogadores que decidem o jogo. Vai nos exigir muita concentração, mas fazemos bons jogos contra equipes como o São Paulo. Vamos buscar jogar e não ficar só se defendendo, fecha aspas, afirmou o comandante do Novo Horizontino. Eu também espero isso, tá? Para ser bem sincero para vocês, eu não espero o time do Novo Horizontino fechadinho atrás, e dando a bola para o São Paulo, esperando o São Paulo. É lógico, a hora que o São Paulo tiver em posse de bola, com o domínio e o controle do jogo, é lógico que eles vão se fechar, mas eles vão aproveitar as oportunidades, eles vão sair para o jogo. E é aí que o São Paulo precisa ser ligeiro, precisa aproveitar esse espaço que talvez o Novo Horizontino possa dar na segunda-feira no jogo de quartas de final, tá? Já deixa o seu palpite aí. Quanto vai ser São Paulo e Novo Horizontino, o jogo que acontece na segunda? Vou deixar meu palpite aqui já, hein?
confiante para esse jogo, hein? Tô confiante para esse jogo. Vamos lá. 3-1 para o São Paulo, segunda-feira, hein? Se for com o esquema do 3-5-2. 3-1 para o São Paulo. Esse é meu palpite. Deixa aí o seu palpite no campo dos comentários. Agora vamos falar, né? O cara que a gente já vinha falando desde a metade do ano passado. Não é nem desde o final do ano, é da metade do ano passado. Essa novela, Thiago Mendes do São Paulo, teve o seu fim. Com os braços abertos, Thiago Mendes ali na foto. Acabou. Acabou, meus amigos. Acabou. Perdão. Acabou a novela Thiago Mendes, acabou toda essa especulação que é vídeo atrás de vídeo falando. Tá esquentando, tá próximo, vai contratar, vai chegar. O empresário foi para lá, o empresário voltou para cá. É a esposa do Thiago Mendes com a mala pronta para voltar pro Brasil. Acabou. Acabou e ele não vai chegar. E o São Paulo ainda tem esperança que ele possa chegar aí na janela do meio do ano, até porque ele já vai estar sem contrato. Só que é o seguinte, hein? Além de não ter conseguido, o empresário dele não ter conseguido a rescisão de contrato com o Al-Rayyan, o próprio Thiago Mendes não gostou muito dos valores e do projeto que o São Paulo apresentou para ele, depois que o São Paulo, né, fez ali uma engrenagem financeira juntamente com a Galápagos, que é a que está controlando o FIDIC e a parte financeira do São Paulo. Ele não gostou muito não, viu? Então, quer dizer, o São Paulo não conseguiu entrar em acordo com o jogador e o empresário também não conseguiu acordo com o time do Al-Rayyan para rescisão de contrato. Então, quer dizer, para quem falou aí que estava tudo certo entre São Paulo e Thiago Mendes, tiro no pé, hein? Não estava nada certo não, tá? São Paulo vê acerto com o Thiago Mendes distante, mas mantém esperança para o meio do ano, tá? O São Paulo não terá tempo para contratar o volante Thiago Mendes, de 32 anos, já acabou, janela tá fechada, já era, miou o esquema, hein? O tricolor aguardava um desfecho das negociações do jogador com o Al-Rayyan do Catar, né? Até ontem, sexta-feira, matéria do GE, tá? Quando fecha a janela de transferência para o Brasil, mas a liberação ficou distante, sem condições de arcar com qualquer valor para contratar Thiago Mendes. O São Paulo acompanhou à distância a tentativa do jogador e de seu empresário, Paulo Pitombeira, de conseguirem a rescisão com o Al-Rayyan antes de 30 de junho, quando acaba o contrato. As conversas não evoluíram nos últimos dias, porém, o São Paulo não terá tempo para contratar Thiago Mendes até o fim da sexta-feira. E não teve. Agora, o tricolor mantém o meio-campista no radar para tentar fechar com ele no meio do ano. As conversas com o São Paulo, que no ano passado eram constantes, foram retomadas no final de janeiro, ficaram estacionadas e nos últimos dias voltaram a acontecer por causa da séria lesão sofrida por Pablo Maia. O empresário do jogador vinha tratando o tema diretamente com a Galápagos, gestora que administra o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, o FIDIC, do tricolor, para poder costurar uma engenharia financeira que não infrinja as restrições financeiras hoje em vigência, tá? Em dezembro, o São Paulo descartava finalizar a operação pelo fato de o volante exigir números salariais num patamar bem elevado, além de luvas no valor de 2 milhões de dólares, mais ou menos aí 11 milhões e meio de reais. Então, o pulo do gato tá aí, meus amigos. O negócio de que tava tudo no esquema São Paulo e Thiago Mendes, bases salariais acertadas, é tudo mentira. Porque o jogador exigiu números salariais num patamar bem elevado, que é o que está falando aqui a matéria do GE, mais 2 milhões de dólares de luvas. Coisa que mesmo diluído no contrato, no tempo de contrato, ficaria muito alto. Faria o salário, mais as luvas, que a gente sabe que são diluídas mês a mês junto com o salário do jogador, ia ficar uma coisa impossível de pagar.
ia ficar na casa ali do que um Lucas Moura recebe no São Paulo. Agora, você acha que Thiago Mendes é jogador para ganhar a mesma coisa que Lucas Moura no São Paulo? Aí não, né? Aí não. Então, quer dizer, novela encerrada de Thiago Mendes, né? Lembrando mais uma vez, não tinha nenhum acerto entre jogador e São Paulo. Jogador que é isso aqui, ó. Jogador que é grana, bufunfa, money. E o São Paulo não conseguiu chegar nos valores. O jogador, então, acabou recuando. Não é verdade? Até porque o São Paulo apresentou valores bem abaixo do pedido pelo jogador. E o jogador se desinteressou. Então, quer dizer, mas o jogador tem que vir aqui, tem que querer jogar no São Paulo. Tem que querer vestir a camisa do São Paulo. E isso provou, mais uma vez, que o Thiago Mendes não é esse cara. Eu não estou tirando a culpa da diretoria e botando a culpa no jogador. A diretoria tem culpa primeiro, porque não tem dinheiro na caralho do clube. Foram eles que colocaram o São Paulo nessa situação. Primeiro ponto. Se eles tivessem feito uma gestão mais consciente, pensando mais no clube, talvez o São Paulo não estaria estourando aí 1 bi de dívida. E falando nisso, no final de março aí, a gente vai ter aí a divulgação do balancete da temporada 2024 do São Paulo. É aí que a bomba vai estourar. Eu já tô falando, não é de hoje já. A bomba vai estourar quando o São Paulo divulgar o balancete. Aí o bicho vai pegar. É aí que a gente vai saber a real dívida do São Paulo. Mas como a gente vem acompanhando, a gente sabe que muita gente já vem falando que já está na casa de 1 bi. Se não chegou perto, está chegando. Se já chegou, até passou. Mas essa bomba ainda vai estourar e com certeza a gente vai chegar a comentar isso daí mais para frente aí, talvez no final de março aí, quando ser liberado e divulgado aí o balancete do São Paulo. Então, final da novela Thiago Mendes, ó, cara de bundão, ó, cara de bunda aí do Thiago Mendes, não essa, né, a foto anterior, né, vai continuar e vai cumprir o seu contrato com o Al Rayyan do Catar. Agora, São Paulo mantém a esperança para o meio do ano para ele chegar. Mas e aí? Referente a valor de salário, de luvas, vai ser a mesma coisa. E o São Paulo vai estar na mesma pindaíba, na mesma merda, sem dinheiro. O que adianta? Vamos ver se essa vontade mesmo do Thiago Mendes em vestir a camisa novamente do São Paulo vai ser colocado na mesa. Ele vai baixar os salários, ele vai baixar a luva. O São Paulo tem que pensar no financeiro. Tudo bem que a gente não vai ter um volante que a gente precisaria, porque a gente tá sem o Pablo Maia. Mas no meio do ano, até lá, o Pablo Maia já vai estar recuperado. A gente espera, né? Lógico. A gente espera que o Pablo Maia esteja recuperado. Aí não precisa do Thiago Mendes. Porque o Pablo Maia também não vai ser vendido agora, no meio do ano. Porque ele vai estar voltando de lesão. Ele vai estar voltando, a não ser que alguém chegue, contrate ou faça uma proposta bem abaixo do normal, mas que brilhem o olho dessa gestão nefasta e omissa que vem do Pablo Maia. Aí sim teria que correr atrás novamente e tentar chegar e equalizar esses valores com o Thiago Mendes. Mas para agora, esquece. Negrutti deve ser e já está treinando entre os profissionais. Minha opinião sobre Negrutti, talvez você não vá gostar, respeito a sua opinião, quero que respeite a minha. Para mim é um jogador fraco. Negrutti para mim é um jogador fraco. Se fosse bom efetivamente, se tivesse nos planos do São Paulo, já estaria aí faz tempo já. O Negrutti não tem como mais jogar na base. Ele vai ter que jogar no profissional. Se não for ser utilizado, se não for jogar, empresta, porque ainda tem contrato.
Mas, na minha opinião, infelizmente, mesmo aí acompanhando a Copinha, mesmo aí campeão, mesmo capitão do Sub-20 do São Paulo, eu ainda acho ele fraco. O Hugo seria o ideal. O volante do São Paulo, da Copinha, que acabou se machucando. Ele seria o ideal. Talvez seria até titular do São Paulo. Muito bom jogador. Para mim, melhor do que o Negrutti. Muito melhor mesmo. Mas, infelizmente, machucou. Negrutti vai ficar à disposição aí, voltou das férias, está treinando. E vamos ver. Eu acho que dificilmente o Zubeldia vai utilizar. E muita gente vai reclamar do Zubeldia, tá? Muita gente vai reclamar que não vai usar o Negrutti. E, mais uma vez, na minha opinião, acho um jogador fraco. Acho fraco. Acho que, por causa disso, o Zubeldia vai acabar nem dando oportunidade para ele. Mas o que interessa é a opinião de vocês. Deixa aí no campo dos comentários. Manda um recadinho pro Thiago Mendes e comenta aí sobre o Negrutti também. Quero saber se você gosta do Negrutti e acha que ele é importante, que ele vai ter alguma chance aí com o Zubeldia, ou então sem o Zubeldia no São Paulo. Vamos falar do Bolachão? Bolachão aí foi notícia, hein? Foi notícia aí nessa última semana, né? Ontem também acabou sendo falando bastante também, porque o São Paulo parece que está implorando para ele dividir esse valor que ele investiria no São Paulo, pelo menos até agora nada, né? O interessante, antes da gente ler a matéria aqui do R7, o interessante é que muita coisa vem pelos jornalistas, né? Vem por jornalistas, vem por setoristas, vem aí pela imprensa, que acaba sendo porta-voz da diretoria do São Paulo. E quando o senhor Júlio Casares foi chamado a prestar contas para o Conselho Deliberativo, ele falou que era uma coisa muito embrionária. Não, mas é muito embrionária. Quando tiver alguma coisa um pouco melhor, mais informações, eu volto aqui e compartilho as informações com vocês. Palavras do senhor Júlio Casares. Mas vira e mexe, tem informação nova que sempre aparece por jornalista ou então por setoristas, porta-vozes da diretoria, soltando essas informações. Ele não poderia muito bem ter falado, mesmo de forma ainda não tão certa, mas pelo menos a ideia que ele tem, ele não poderia ter falado ali com os conselheiros? No Conselho Deliberativo, não falou por quê? Por que não falou? É bem estranho, hein, mano? É bem estranho essa situação aí, mas vamos ver quando, que horas, que dia, que mês, que ano vai ser concretizada essa conversa toda aí com o nosso amigo Bolachão, Evangelos Marinax. Negociação com o Marinax prevê grana para reforço no time principal do São Paulo. Magnata grego já concordou em investir uma parte do 100 milhões de dólares prometidos para a Cotia em contratações no profissional, tá? Notícia do R7. A chance, de acordo com o Evangelos Marinax, não vai beneficiar apenas as categorias de base do São Paulo, né? A negociação com o magnata grego também prevê o repasse de uma parte dos 100 milhões de dólares, mais ou menos aí, hoje em dia não está chegando mais a 600 milhões de reais, porque o dólar está menos do que 6 reais, tá? Para reforço no elenco profissional. A notícia soa como música aos ouvidos da torcida, levando em consideração a enorme crise financeira. Eu acho que não é nem música pro ouvido da torcida. Pode até ser, mas é música clássica e muito bem produzida para os ouvidos da gestão, para os ouvidos de Júlio Casares, para os ouvidos aí de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, não é verdade? Eles que estão levantando a mão para o céu e agradecendo já. Se isso acabar acontecendo. Se acabar acontecendo, tá?
Em 2025, por exemplo, o tricolor contratou 4 reforços, mas não gastou qualquer centavo com aquisição dos direitos econômicos. Oscar, Wendel, Cédric Soares estavam livres no mercado, enquanto Enzo Dias foi trocado em um empréstimo por Giuliano Galoppo. Não existe um valor definido, aspas aí, tá? Mas já ficou acertado com o Marinacci, destinará uma fatia do investimento para o futebol profissional, caso contrato, seja assinado, fecha aspas, reconhece uma fonte tricolor em meio às tratativas com a equipe de Marinacci. O São Paulo e Marinacci negociam uma parceria desde a metade do ano passado, em troca do aporte de 100 milhões de dólares em 5 anos. O dono do Nottingham Forest e do Olympiacos terá direito a um percentual nas ações do futebol da base do tricolor. E mais, ele terá participação na venda de atletas revelados na base, tá? Então, quer dizer, essa parcela ou parte do dinheiro que seria investido em Cotia, vamos trabalhar com esse valor que está sendo especulado. 100 milhões de dólares. A maior parte seria para Cotia, lógico, né? Porque é o principal interessado, é o principal alvo desse contrato, dessa parceria entre São Paulo e o Marinacci, é a cara do bolachão. Vem logo pro São Paulo, velho, nós estamos precisando. Uma parte seria a maior para investimentos na base, em contratações de jogadores e, lógico, para manter toda a estrutura do CFA de Cotia, né? O Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, lá de Cotia. Uma parte seria até para pagamento das dívidas, amortizar dívidas do São Paulo. E uma outra parte seria para contratações e reforços para o elenco do time profissional. Eu acho que se realmente, primeiramente, se acontecer essa parceria, a gente já trouxe aqui em outros vários vídeos, que, na minha opinião, é uma boa para o São Paulo. Pelo menos no que já foi divulgado. Agora, essa divisão melhorou ainda mais o negócio. Porque a gente vai ter um investimento em Cotia, a gente vai ter paga uma parcela ou uma grana, será para ajudar a amenizar e amortizar dívidas do São Paulo, a dívida geral, o bolo geral. E outra parte seria para investimento na contratação de atletas para o time profissional. Perfeito, velho. Se isso realmente acontecer, é uma divisão perfeita. Todos os pedaços do clube, vamos dizer assim, seriam favorecidos com esse dinheiro investido. Com esse investidor chegando no São Paulo. Base, dívidas e elenco principal. Perfeito, cara. Divisão perfeita. Agora, vai rolar realmente essa divisão? E eu vou muito mais além. Vai haver mesmo essa parceria entre São Paulo e Evangelos Marinacci? Que, como diz a matéria aqui, já está desde o meio do ano passado. E até agora é embrionário. E essas informações todas que saem? É tudo especulação ou tem uma pontinha de verdade nisso daí? Fiquem abertos para vocês comentarem e falarem aí. Gostou dessa divisão? Eu achei, velho, que se realmente acontecer essa divisão de valores, perfeito, cara. Perfeito. Vai ajudar o São Paulo em todos os setores. Todos os setores teriam uma injeção de grana e melhorariam um pouco. Agora o problema é como que vai ser trabalhado esse dinheiro. Quem é que vai colocar a mão nessa bufunfa? A preocupação é essa. Comenta aí, quero muito saber da sua opinião. Esse foi o videozão de hoje aí, olha, bastante coisa para vocês comentarem. E se você estava no início e chegou até agora, olha,
Gratidão demais, você não sabe o quanto você ajuda assistindo do início ao fim, fechou? Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Se você vai dar aquela pulada e vai curtir o carnaval, vai devagar, hein? Vai devagar, porque segunda-feira tem jogo, hein? Segunda-feira, ó, coração tem que estar bom e descansado, porque, ó, várias emoções, hein? Várias emoções, fechou? Ótimo final de semana, um ótimo sábado. A gente se vê domingão, hein? Domingão tem live à noite aqui, programa Tricolor de Coração, pra gente comentar, lógico, tudo sobre São Paulo e já fazer aquele esquenta pro jogo contra o Novo Horizontino, fechou? Tamo junto, amigos. Abraço.